Integrar hábitos saudáveis na rotina familiar. Esse é o episódio 3 do Wellness com os Amigos. E eu vou convidar a Manu Correia, para participar aqui conosco. Olá, pessoal, todos bem-vindos para a nossa live de hoje. Olá, muito bem-vindo. Vamos aguardar aqui a Manu, que vai entrar já conosco para conversar sobre esse tema que é muito difícil, né? Muitas pessoas aí tentam integrar a família aí com a gente no bem-estar, como fazer tudo isso. Olá, Manu. Boa Olá! noite. Opa, deixa eu virar aqui. Aqui. Aê, agora sim, agora eu tô te vendo. Olá, pessoal, todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Manuna, nessa nossa live de hoje, nesse domingão. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui conosco e compartilhar a sua experiência aí de integrar a família no bem-estar, né? Eu que agradeço, Paty. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo, você está me ouvindo bem também? Tá bem, tá tudo Todos bem. estão ouvindo a gente, todos estão ouvindo, tá tudo certinho com o áudio, estão nos vendo. Nós vamos deixar o chat aberto. Oi, Maria. Nós vamos deixar o chat aberto para vocês conversarem com a gente, tá bom? Fazerem as suas perguntas. Já vão perguntando o que vocês tiverem dúvidas, para não deixar tudo para o final, tá bom? Podem falar, podem interagir aqui conosco. E hoje eu convidei a Manu, é o nosso terceiro episódio, né, do Wellness com os Amigos. Vocês já conhecem a Manu aqui do meu Instagram. O pessoal que segue a Manu já me conhece também. Nós já fizemos várias lives juntas, vários trabalhos juntos. Muito obrigada, viu, Manu? Eu que agradeço. Então, hoje é um tema, né, sobre a wellness, sobre o bem-estar com a família. A Manu, ela é um exemplo aí, por isso que eu convidei e fico muito feliz por ela ter aceitado esse convite, porque ela integra muito bem não só a família dela aos novos hábitos, aos novos estilos, a como melhorar, né, esse bem-estar, mas também ela auxilia outras famílias a integrar tudo isso. E, Manu, como que começou? Conta um pouquinho pra gente, você integrar a família. Quando que você percebeu que era importante integrar não só a sua família, mas também a família dos seus alunos, a todo esse direcionamento? Primeiro, gente, boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Obrigada, Paty, mais uma vez pelo convite. Eu e a Paty, a gente é super parceira aí, sempre agregando uma no trabalho da outra, né? Tem tudo a ver, tá tudo alinhado, né? Então, gente, você sabe que quando a Paty me chamou para fazer e trouxe para mim mais ou menos o esquema, né? Olha, Manu, eu pensei da gente falar um pouco disso. Eu comecei a ler e, na verdade, olha que interessante, eu nunca tinha tomado muita posse dessa questão de que eu tinha esse papel, né, de então envolver minha família, de envolver outras famílias no que eu acreditava, né? Então, assim, primeiro eu achei um presente. É engraçado, né? Como as pessoas enxergam, às vezes, coisas em nós que a gente não vê assim com tanta ênfase, com tanto valor, né? E aí eu comecei a pensar, depois que a gente conversou, eu falei, poxa vida, é verdade, né? Eu fiz uma mudança, né? Não só aqui em casa, mas os meus familiares também, um pouco, né, fora aqui de casa, mais próximos e nas famílias das pessoas que frequentam aqui o quintal, né? Então eu fiquei super feliz por isso e fiquei feliz de vir aqui falar sobre isso, porque agora eu vou tomar posse e consciência disso aqui, viu, Paty? Você vê que bacana, né? É interessante como as coisas, como as pessoas veem os trabalhos de forma diferente, né? Quando eu É, pensei em fazer aqui essas lives, integrar a família, tudo isso é muito importante, porque não tem como só uma pessoa da família seguir hábitos e as outras não. E quando eu pensei em falar sobre família, eu lembrei de você, não tinha outra pessoa. que bom, olha só, fico feliz, já que a minha família realmente é muito importante para mim, né? Eu sempre quero levar junto comigo em tudo que eu faço, então muito legal. Bom, vamos lá. Como que isso começou, na verdade? Então, lá em 2020, eu fiz aquela transição
Porque eu, como fisioterapeuta, então eu já trabalhava com cura, né? Mas uma parte mais técnica, uma parte mais assim, realmente botando a mão na massa, né? Uhum. Sempre fui uma pessoa espiritualista, sempre fui uma pessoa assim, que me preocupei com a alimentação também, só que era tudo muito, como é que eu posso falar assim? Tudo muito oportunista, sabe? Quando então dava para eu comer bem, eu comia bem. Quando dava então para eu colocar em prática o que eu acreditava, né? Da vida, de tudo, eu colocava. Atividade física, né? Era aquela coisa assim, meio que vamos deixando a vida levar. Eu acredito, mas, né? E aí, em 2020, quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, que eu fui para o yoga, aí o yoga impactou minha vida. E eu já quis essa transição de carreira por causa disso. A gente, na fisioterapia, tem que colocar a mão no paciente. E, na verdade, assim, eu me sentia responsável pela cura de cada um deles. Como se eu não fizesse certo, eu não ia poder ajudá-los, entendeu? E como se eles não tivessem responsabilidade de nada aquilo que estivesse acontecendo. No comecinho da ano de 2020, eu fiz uma formação em medicina germânica, que já é um estudo de como que os sintomas impactam o nosso corpo. Só que foi um estudo muito para mim, sabe? Eu entender. E aí aquilo virou a chave, assim, de uma vez. Eu falei, agora não tem mais como não ver, não tem mais como não viver assim, porque quando a gente conhece a verdade, aquilo que faz sentido pra gente, se você não faz, aí acho que a conta vem mais cara, né? Porque É fala, olha, verdade. você tá sabendo o que tem que fazer, né? A gente E aí eu, direciona os pacientes para fazerem, não tem como a gente não fazer. exatamente, não tem como. E aí foi quando eu comecei, então, a praticar o yoga, depois eu fui fazer a formação, montei o estúdio, começar as aulas. E você vê, a princípio, por exemplo, o meu marido, ele não era muito assim, legal, sempre me apoiou, né? Sempre acreditou no meu trabalho, só que ele não vinha para cá, ele não vinha para dentro da sala. Uhum. E aí aí vem a grande pergunta, né? Como que você fez para trazer, por exemplo, vamos começar pelo meu marido, para o yoga e depois de tudo que desencadeou. Uhum. Aí, sabe, Paty, que eu até gosto muito de uma frase que eu queria trazer, que é assim, a palavra pode até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Do Confúcio, né? Aquele filósofo. Linda frase, muito bem empregada nesse momento, porque Muito bem. Confúcio sempre sábio, né? Exatamente. Porque eu acho que aí é o seguinte, ninguém é um alecrim dourado, né, Paty? Eu também tinha as minhas dificuldades, eu também tinha os meus erros, tudo mais, e aquilo começou a mudar em mim. E eu acho que foram mudanças bem, assim, realmente evidentes, né? E aí ele falou, não, peraí, né? Alguma coisa está acontecendo. E foi inevitável, né? Quando você começa a cuidar do seu corpo de verdade, quando você começa realmente a meditar, se ouvir, tentar se entender, aí você já começa a entender por que que você quer comer doce, aí você já começa a entender por que que você tem aquele vício emocional, da onde você quer se livrar, né? Se libertar. E eu acho que aquilo foi vindo para mim assim, muito borbulhando, né? Porque como eu sou uma pessoa muito intensa, muito, eu não tinha como não demonstrar aquilo. Então, com meu marido, eu acho que foi isso. O exemplo arrastou ele. Hoje ele está aqui dentro, faz aula comigo 3 vezes na semana. E aí tudo muda. É. Por quê? Porque, por exemplo, não tem mais dores. Uma pessoa que vivia à base de cartela de analgésico melhorou. Aí veio uma mudança mental também nele, inclusive a profissão dele, a maneira dele enxergar a vida, dele conduzir as coisas. Por Uhum. quê? Porque se eu tô mais. E olha que engraçado, né? E não que eu desacelerei no sentido de acomodar.
eu desacelerei de dar o passo certo, né? De você saber aonde você quer chegar. E aí ele veio ombro a ombro, então vamos junto aqui. Então tudo ficou mais claro, tudo ficou mais, né? E aí vem tudo, né, Paty? Vem a alimentação, vem o sono, vem toda a construção daqui dos nossos propósitos de família. E aí a gente vai caminhando. E aí, quando não está tão encaminhado, não está tão ombro a ombro, a gente sabe retomar isso, né? É, mas é exatamente isso, assim, que a gente sempre tenta passar para os nossos pacientes, para as pessoas que seguem a gente, né? É justamente isso, que ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, ninguém está buscando a perfeição no estilo de vida, e sim melhorias, o que nós conseguimos ajustar. E para nós trazermos a nossa família por perto, ou a nossa família, ou os nossos amigos, ou nós sermos alguma referência, né, nesse cuidado, nesse olhar de melhoria para o corpo e para a mente, é o exemplo, não tem outra forma, porque você vai se cobrar mais, né, para você trazer as outras pessoas para perto, para esse olhar, para ver que não é complexo quando você está alinhado. Às vezes é difícil começar, mas depois é exatamente isso que você falou. Depois, quando tá todo mundo alinhado, se sai um pouquinho, porque é super comum, às vezes, você dormir até mais tarde, ou acordar, dormir num horário diferente do que você está acostumado, ou comer algumas coisas diferentes também. Isso aí, nós somos humanos, é normal a gente viver dessa forma, né? Mas quando você sai da linha, dali a pouco você já consegue retomar e retoma todo mundo junto. Mas é com a consistência, né? Com ali o dia a dia. E mais do que isso, eu acho que é você entender o que você quer. E aí, Paty, a gente entende o que a gente quer, a gente vê sentido, né? Porque, assim, isso que eu falei da palavra, que a palavra convence, porque é muito bonito a gente estar aqui falando, né? Ai, a Paty, que já tem todo, né, esse jeito de falar. Ai, quem me conhece, ai, a Manu também e tal. Só que a pessoa só segue se aquilo faz sentido para ela. É, Às vezes você vê pessoas fazendo coisa, nossa, a pessoa acorda 4 horas da manhã e corre 21 quilômetros. Você fala, que loucura! Mas como que aquilo faz sentido para ela? Alguma coisa toca ela. Alguma coisa transforma ela naquilo. E é isso que é o importante. É você ajudar, pelo menos é o que eu vejo aqui, é você ajudar a pessoa a achar sentido na escolha que ela está fazendo, né? Porque não é, adianta nada você fazer uma escolha, 21 dias para mudar seus hábitos. Eu não acredito muito nisso, porque você pode até ficar 21 dias fazendo um hábito diferente. No 22, se aquilo não fez sentido para você, você volta para o hábito antigo. é. Eu penso assim, porque comigo foi assim. E é Entendeu? por Então, isso também, que é importante nós testarmos o que é legal, porque às vezes você não sabe o que que é. Ah, o que que é bem-estar? Às vezes bem-estar para mim é uma coisa, para você é outra. Tem gente que ao acordar às 4 da manhã para correr muitos quilômetros é um significativo de bem-estar. Para outras pessoas é acordar às 10 da manhã, um bem-estar. Então, a família, é importante todo mundo olhar por esse ângulo. O que que é bem-estar para nós? Né? O que que faz sentido para nós? Ah, é comer coisas orgânicas, ou então não, é a gente cozinhar em casa, ou então é comer fora, ou então Tem dias que come em casa, tem dias que come fora. Como é que é isso? Entender a família também, né? Porque não adianta a gente estar aqui falando, ai, porque tem que acordar cedo, ai, porque tem que comer isso, ai, porque tem que fazer yoga, ai, porque tem que fazer acupuntura. E aí, de repente, não faz sentido para ninguém de casa, né? exato. E, Paty, e a verdade, né? A verdade, eu acho que quando você vive alinhado na sua verdade, a coisa fica mais fácil. É exatamente isso que você falou. O equilíbrio das coisas, porque nada é 8 ou 80, ou céu ou terra, sabe? Nada é só isso, né? É, Porque nessa experiência que a gente está, eu sempre costumo falar isso. A nossa experiência corporal, ela nos traz tantas possibilidades, né? Então, eu acho que é
o equilíbrio, é você viver na sua verdade. É o que eu tento trazer aqui para casa, né? Então, aí voltando a falar dessa questão da família. Eu não vivo ali fora desalinhada do que eu vivo aqui dentro. Por exemplo, quando eu vou conduzir uma meditação guiada aqui no final da aula de yoga, eu falo o que eu estou sentindo. O que aquela aula fez sentido para mim. E estou compartilhando a minha verdade com o aluno. E lá na minha casa é a mesma coisa. Como que essa prática me impacta? Como que ela me transforma? E aí eu levo para tudo lá embaixo. Na maneira de conversar um com o outro, né? Porque eu sempre trago muito, eu falei isso hoje ainda para minha mãe, que o respeito de pai e filho, o que eu acredito, não é um respeito de medo, de ameaça. É um respeito da minha filha entender que nós somos seres humanos vivendo uma mesma experiência. E que eu, claro, estou numa posição hierárquica aí acima dela, porque eu estou como se fosse uma guardiã, né? Então eu tenho que orientar, eu tenho que ajudar, mas o respeito tem que ser de igual para igual. Duas vias, né? De condução aí. E é Então, bem isso que você fala. Ah, desculpa, pode ir? não, pode começar, Ok. pode falar. Não, a gente estava falando até agora de você como o seu marido, né? E quando integra, tem filho, aí é outra não dificuldade, mas aí é outro olhar que tem que ter, porque quando tá cuidando ou só de você, se você mora sozinho, por exemplo, você até consegue ir ajustando. Aí quando é você e mais uma pessoa, tem outra dinâmica. Quando envolve uma criança, é outra ainda, né, Manu? É outra dinâmica. Então, Paty, e aí é quando a gente tem que realmente usar todas essas ferramentas, né, que a gente estava É. falando. A gente às vezes esquece de usar com a gente, mas é onde a gente tenta passar. Eu não sou uma pessoa hoje ainda, por exemplo, que obrigar nunca, né? Mas assim, que fala assim para minha filha vir fazer, para Malu vir fazer a aula de yoga ainda, porque ela tem muitas atividades, né? Uhum. Então, eu não quero colocar isso ainda como uma obrigatoriedade para ela. Mas no sábado de manhã, quando tá tudo bem, ela vem para a sala praticar com a gente. Então, mas ela ainda está no começo de entender muito o corpo dela para poder Uhum. passar para a vida. Então, eu estou adiantando umas coisas para ela, né? Dessa realmente divisões aqui que todo esse estilo de vida meu me trouxe e tentando passar para ela. De você olhar para o outro e não é. Quando eu falo assim para ela na escola, porque sempre vem um problema ou outro aí de amigo. Ah, porque não sei quem falou isso, porque não sei quem falou aquilo. Tá, Maria Luísa, então vamos lá. O que você acha que gerou isso? Eu ponho ela para pensar, para sentir, para ouvir o outro e ver como que aquilo veio para ela. E o que você sentiu? Eu acho que é isso que a gente tem que usar as ferramentas. De É. tentar fazer a pessoa se entender através do corpo dela, que é esse o caminho do yoga. Se entender através do corpo. A E medicina aí eu levo chinesa isso também para não ela. foge muito isso, não, porque o corpo ele sente, não tem como. E Sente, medicina chinesa, se você tem uma dor, se você tem às vezes uma questão de pele, uma alergia, são as emoções todas que estão ali pedindo ajuda, né? Então, exatamente. as duas linhas, tanto medicina chinesa quanto yoga, eles seguem o mesmo perfil aí de direcionamento emocional, né? É. E aí eu vou fazendo assim, né, Paty? Eu vou tentando ir orientando, levando um pouco dessa autoobservação, né, que o yoga Uhum. traz, de você ver como que você está se sentindo, de você fazer uma respiração. Então eu levo muitas ferramentas de respiração. Às vezes eu vou deixar o Paulo lá no escritório. É um dia que eu vejo que ele está mais assim. E aí eu falo, ó, respira. Respira um pouco antes de você fazer aquela reunião. Respira um pouco no meio da tarde, né? Que a gente Uhum. sabe os benefícios de você fazer ali 2, 3 minutos de respiração consciente. Então, isso é mais na parte técnica, né, é o parte que eu vou É. levando para eles. E claro que é muito engraçado, porque aí, às vezes eu tô lá numa reunião de família
E aí vem um assunto ou outro qualquer, alguém vira pra mim do nada. Eu tô quieta ali no canto e fala assim: Ah, mas a Manu com certeza não iria reagir assim. Porque a Manu agora tá toda zen, né? Não sei o quê. Ou então, ai, a Manu não come mais essas coisas, gente. Para, ela já agora ela tá toda saudável. Então é engraçado porque as pessoas vão olhando para você ó, Paty, por muitas vezes as pessoas fazem esses comentários, deve acontecer com você também. Com certeza. Porque Ai, na Ana, você é tão calma, como que você faz para ser assim, desse jeito? Mas assim, é muito, acho que a parte de admiração mesmo, né? A pessoa olhar e falar assim, nossa, como eu queria ser daquele jeito, né? Daquela É. maneira, me alimentar, falar naquele tom, me posicionar daquela maneira diante de uma situação desafiadora, né? Então, você acaba ficando, mesmo que quietinha no canto, as pessoas te pegam como referência, né? Assim. Uhum. Hoje mesmo, uma outra amiga me mandou uma publicação aí no Insta escrita assim: Hotel no Brasil 100% zero glúten. Aham. Aí ela escreveu embaixo assim para mim: Vamos, né? Então você vê, a pessoa vê uma coisa que tem a ver com bem-estar, com saúde, já Já vem se você lembra, já não tem. lembra. Não tem como. Da água também, eu sempre posto. Ah, já bebeu quanto de água hoje? Aí sempre quando eu posto, uma amiga fala: Nossa, ainda bem que você postou, eu tinha esquecido. Eu, eu, É assim, ó. eu sempre, ó, eu não Já trouxe pega água, sua água. Paty. Tá vendo? Eu não tô com água aqui, olha. Eu tenho que ver os stories da Paty para eu tomar água também. Gente, isso aí é minha maior dificuldade, tomar água. E Vamos principalmente no melhorar final de isso. semana, né? Final de É, semana, às vezes a gente dá uma escorregada em algumas coisas, mas é muito bom quando a gente tem essas referências. E você trouxe um ponto muito importante, porque para a gente conquistar essa visão que as pessoas têm de nós, é um caminho também que a gente percorreu, que nós também tivemos que olhar para nós e falar: olha, se eu quero que as pessoas sigam o meu exemplo ou vejam da forma com que eu vejo que é possível, nós também precisamos mudar algumas coisas, né? Não ser perfeito e entender que também nós temos a nossa limitação, mas olhar para a nossa vida e falar assim: peraí, o que, que não está fazendo sentido para mim, que eu não estou conseguindo, o meu intestino não está funcionando, eu não estou conseguindo dormir direito, estou acordando muitas vezes à noite, eu tenho muitas dores, igual você falou aí do seu marido, né? Ah, tá com é, muitas dores, toma muito remédio. E a gente sabe que os remédios, eles vão tem os benefícios deles dentro de alguma questão de saúde, mas quando você não tem uma doença estabelecida, quando você não precisa realmente de fato daquele medicamento, se você cuidar de formas naturais, você não precisa de remédio, né? A dor de cabeça, a respiração você trouxe muito bem, que é importante a gente fazer sempre. E que bom que ele tem você aí para direcionar, né? Lembrar, ó, não vai tomar remédio, não. Vamos fazer uma técnica de respiração que melhora. tomar um chá, Tomar um né? chá. Às vezes, né, mobilizar, se alongar um pouco, é viver alinhado com o que você fala, né? Aqui na internet, principalmente, né, a gente vê muita gente, né, que traz aí protocolos revolucionários, coisas, né? Ou às vezes não, traz até ali mesmo a realidade dela, mas que às vezes não é uma realidade que se aplica a todo mundo, porque cada um tem uma realidade. É, Cada um acorda em horário porque é necessário, cada um se alimenta de uma maneira porque às vezes não tem possibilidade de comer tâmaras todo o café da manhã, entendeu? E não é por causa disso que você não vai conseguir alcançar um bem-estar, o wellness, igual você está falando, né? é. Você tem que alinhar a tua realidade ou então com a maneira que você conduz a sua vida. Aí, com certeza absoluta, você vai ter os resultados que você procura. Agora, é o que você falou, avaliar realmente quais são as escolhas que você está fazendo. É. Porque a gente vai. Aquele outro provérbio, né? A gente colhe o que planta é real. Real. Hoje, a gente está escrevendo o nosso futuro, né, Paty? Uhum. Hoje, nesse momento.
Então, por isso que eu gosto muito quando você coloca também o orar e vigiar é importantíssimo. Às vezes a pessoa acha que o orar e vigiar é essa coisa lá da igreja. Não, é do dia a dia. O orar e vigiar é meditar e prestar atenção no que você está fazendo. Entendeu? Pensar com um pensamento crítico e escolher melhor as ações do seu dia. É sobre isso. Não, isso Entendeu? é sobre tudo também. Nossa, perfeito essa observação que você trouxe, porque é no trabalho, as suas ações elas vão impactar, né, no futuro aí. Então, você escolher, analisar e escolher o que você quer, o caminho que você quer seguir, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família, no seu relacionamento, com os amigos, em todos os pilares da vida. Se você não souber como escolher, vai ter um retorno negativo e depois lidar com isso vai ser muito pior, né? Então, analisar as coisas, a gente não precisa ter pressa, a gente está num mundo muito imediatista, né? Não, não, não é pressa. E ó, Paty, e o que eu ia falar, né? O pessoal fala muito assim, você é a média das 5 pessoas que você convive, né? E claro que isso não é assim tão técnico assim, né? 5 pessoas, mas eu falo assim, a gente é muito o que a gente consome. É. Então, as pessoas que a gente consome, a comida que a gente consome, a atividade que a gente consome, os pensamentos e emoções que a gente consome, é tudo isso que a gente tem que pensar, né? E aí, você falou de velocidade, né? Infelizmente, as pessoas estão tão assim, imediatista mesmo, né? Uhum. Às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim e fala assim: oi, tal, é, eu tô entrando em contato porque meu médico pediu para eu fazer yoga, porque eu acabei de sair de uma. Eu estava internada semana passada com uma crise de ansiedade e ele falou que eu preciso fazer yoga. Você acha que um mês eu vou melhorar? Não. Aí a pessoa olha e fala assim: nossa, como assim? Não, não vai melhorar. É. Primeiro que você estava afundado em remédio até sábado passado, né? E vai, às Vamos. vezes, ainda vai ficar, né? E ainda vai ficar. Então, assim, você ainda vai estar sob efeito dessa medicação. Não é ainda a sua realidade. A pessoa tem que entender que uma construção e parte, isso, olha, eu queria tanto que as pessoas entendessem isso, porque é muito o que acontece. Não quer dizer que você, que ora e vigia todos os dias, não vai cair, Uhum. não vai entristecer, não vai perder a esperança. Não é isso. Mas o que às vezes as pessoas acham que, eu vou lá fazer yoga porque aí acabou o mundo, eu vou viver vendo borboletas em volta de mim. Não é sobre isso. Pelo menos o yoga, o que que é? Ele te leva para o enfrentamento. Às vezes a gente está numa postura, e eu falo muito isso, enfrenta a sua dor, o seu desconforto, respira na sua dor. Porque a hora que você sair ali do portão e tiver o desafio, você não é que os desafios vão aparecer, mas você vai conseguir respirar. Você vai Você estar vai conseguir, fortalecido. você vai conseguir pensar sobre aquilo. E agora, eu vou para a direita ou para a esquerda, né? É, É mas isso que sobre você isso. falou de uma aula, de um mês de yoga, acontece com a medicina chinesa também, com a acupuntura, Claro né? que acontece. Às vezes eu recebo a mensagem do paciente, ele fala assim, é porque vou usar o mesmo exemplo que o seu. Eu tenho ansiedade, eu tenho muitas dores no corpo, eu queria saber se uma sessão resolve. E aí, nessa situação, a gente vai trazer a consciência para a pessoa, tentar trazer, porque às vezes a pessoa ela não se permite olhar por esse É, sentido. Aí você pensa, você tem 40 anos, os 40 anos você passou fugindo dos problemas, tentando mascarar, tampar tudo. Você não teve hábitos de vida, de estilo de vida saudável, não faz atividade física, você não cuidou dos seus pensamentos, não cuidou do seu sono. Aí, com uma sessão de acupuntura, você quer ficar 100%. não. E aí, quando eu explico também, não, às vezes com 10 sessões, às vezes mais, às vezes menos, às vezes não só acupuntura, mas outras coisas nós vamos ter que olhar também para isso, né? Então, trazer essa consciência para a pessoa que muitas vezes ela não tem, às vezes ela não está nem preparada para ter, né?
Então, é realmente um caminho, uma paciência que nós temos que ter para trazer isso para a pessoa. E que ela vai sair fortalecida disso. Os problemas, eles vão existir em todo momento. É a forma com que você lida com ele, né? A forma com que a gente lida com o problema. Para, se você cair, você não ficar lá no fundo, você ter força para subir, né? E respeitar também o seu limite, porque às vezes a gente acaba olhando, nossa, essa semana foi muito tensa, eu preciso descansar agora, eu preciso ficar um final de semana mais tranquilo. Então, trazer essa consciência para o seu dia a dia também, né, Manu? É bem isso mesmo, Paty. E aí, o bom é que a gente consegue, né, Paty? Eu acho que em grande parte das vezes, né? A gente consegue trazer. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só. Tá bom. Pronto. Nós temos aqui um comentário da Jana. Pessoal, vocês podem fazer o comentário de vocês aí e enviar suas perguntas também, que eu e a Manu nós vamos responder. Ó, a Jana está falando aqui um comentário. Acredito que mudança de hábitos, no mínimo 3 meses. Problema é se encontrar depois. Ô, Jana, mas olha só. Se você mantém uma mudança de hábito por 3 meses, é porque você realmente quer, né? Não é? Aí ela complementou aqui, ela falou assim, aí você não quer parar mais. É exatamente isso, porque é por isso que eu falo. 21 dias, gente, 21 dias tá fácil fazer. Vamos fazer 3 meses. Vamos fazer 3 meses. Aí a pessoa realmente ela tá querendo aquela mudança, ela tá procurando, né? Aí eu também acredito que Né? Você gostou daquilo. fez sentido, né, para ela. E eu acho que vai gerando mesmo, com certeza. Olha, para você ver. Não, eu ia falar que aí no quintal você também tem as aulas de yoga para as crianças, né? E os pais vão e tudo. Como que você vê tudo isso assim para a criança, até mesmo para o pessoal que tem filhos, que está acompanhando a gente ou que vai assistir depois, né? Não só o yoga, mas tentar trazer o olhar da criança para isso. A gente falou muito do exemplo, né? Que é o exemplo do pai e da mãe, não tentar forçar, mas quando você começou a fazer as aulas de yoga com as crianças, qual que foi a percepção que você teve assim do contato com o corpo, desse olhar para eles? Como que foi isso? Olha, o legal das aulas de criança foi o seguinte, Paty, porque assim, infelizmente, eu não consigo uma turma semanal com criança. Porque criança tem balé, judô, inglês, natação, trocentas atividades. Então, eu trago essas aulas, assim, pontualmente, tipo, nas férias, no mês da criança, né? Eu vou trazendo assim. Então, tem uma turminha que já está comigo no 4º ano de aula. Eita. Lá, e eu lembro muito assim, lá no primeiro ciclo que a gente fez, elas vieram muito para dar estrelinha, virar cambalhota, porque o yoga ficar de ponta cabeça. E eu entendi. E você sabe que foi um trabalho até muito para mim assim, porque eu queria naquela primeira aula trazer uma respiração e eu vi que não, que as crianças elas precisavam entrar em contato com o corpo delas, né? Se entender o corpo. E aí aquele primeiro ciclo ali, aquele primeiro ano, né, que foram acho que uns 3 meses de aula, elas vinham mais para virar cambalhota, para ficar na invertida, para sentir o corpo, para sentir realmente como que elas são, né? Os espaços que elas ocupavam e tudo mais. E às vezes no final da aula, quando eu ia lá para o Shavasana, né? Deita, fecha os olhos, achava muito engraçado que elas ficavam assim, e daqui a pouco elas estavam assim, tipo, olhando para outra. Então, muito desconfiadas ainda, né? Sem fazer esse aterramento, esse assentamento. No segundo ciclo, a gente já começou a trazer um pouco mais de posturas mais conscientes, assim, tipo, olha, isso é para você sentir o seu corpo, o seu coração se abrindo, né? Isso é para você sentir o seu corpo se aterrando, se acalmando, como se você tivesse raízes, mas tudo de uma maneira muito assim, lúdica ainda, né? E a mesma turminha sempre. Claro que nem todas as mães e pais fazem yoga, não, viu? Dessa turminha que vem sempre. Mas a criança queria estar aqui. Quando você manda o convite, a mãe fala, nossa, Manu,
a criança falou, ai mãe, eu quero participar, porque é muito legal e tudo mais. E eu tento trazer o mesmo formato de aula. No final eu sirvo o chá e falo, olha, se você não quiser tomar o chá, não precisa, porque o chá é sem É, açúcar, né? Eu é, falei, mas sente o cheiro do chá, vê como, o que que esse aroma te lembra, faz você sentir, põe um pouquinho na língua. Então você vê, no começo ninguém nem queria, aí foram experimentando, tá bom? Terceiro ciclo, eu já lembro que ano passado eu já trouxe uma aula um pouco mais assim, com um pouco mais de profundidade, alongamento, permanência, e elas já estavam. Eu tô falando, Paty, porque assim, você vê a uma construção opção. do amadurecimento e elas aqui presentes, todas vindo. E ó, meninas e meninos, tá? Não é É. que é só meninas, não, meninas e meninos. Agora, esse ano, Paty, foi tão especial a prática, eu fiz agora em janeiro, nas férias, né? Foram 5 aulas. Eu consegui falar dos chakras. Nós usamos mandala para expressar a energia que você estava sentindo. Nós usamos óleo essencial, os óleos essenciais. Nós fizemos mantras. Então, e aí, toda início de aula, eu pedia para ela escrever como ela estava se sentindo no Uhum. começo da aula, depois no final da aula, e para compartilhar aquela prática com a família em casa. Todas elas fizeram. Chegaram, as mães mandaram, Manu do céu, tive que ficar fazendo o gato e a vaca aqui hoje com a fulana. Tive que pintar uma mandala com ela para eu falar como eu estava me sentindo hoje, tal e tal. Então você vê que elas acreditam naquilo também. E por É. mais que ainda seja um pouco lúdico, porque elas têm no máximo aí 12 anos, você vê que toda essa consciência mobiliza energia na casa das crianças também. Porque elas me veem, tia, quando vai ter aula de novo de yoga? Eu quero trazer uma amiga. Eu já falei para minha mãe que eu queria fazer toda semana, porque, na verdade, se fosse possível ter aula, elas estariam aqui. É. É que eu não consigo alinhar o horário diante de tantos compromissos, né? Mas já tem aí um caminho trilhado, e ainda mais a criança ela absorve as informações muito mais rápido, ela associa melhor Demais. que nós, né, adultos. Então, se a criança ela já tem esse acompanhamento, mesmo que seja a cada 6 meses, né, nas férias, ela já consegue olhar de uma outra forma. E imagine nós adultos, se nós começarmos aí a inserir novos hábitos, e às vezes a gente fala, eu preciso ter 10 novos hábitos. Não, um hábito novo que você. Nós falamos da água, né? De beber água sempre, mas pode ser, sei lá, tentar dormir mais cedo, ou tentar não comer alguma coisa que você acha que está prejudicando. Então, escolhe uma coisa e vai caminhando com essa ação, né? Com essa sua escolha para melhoria, porque aí você já vai abrindo outras possibilidades. Porque a gente sabe, se você quer acordar mais cedo, você precisa arrumar toda a sua rotina, às vezes a comida, já deixar a roupa passado, né? Já tem que deixar preparado antes. Só que para você fazer isso antes, você tem que chegar em casa talvez um pouquinho mais cedo ou pedir ajuda para alguém. Então, uma ação só que você quer melhorar, você já vai melhorando outras, não tem como, é uma cascata, né? É uma cadeia. E, Paty, olha, e se eu pudesse deixar uma dica aqui, como mãe, Já vamos para. fazendo isso, Manu, para você, para a gente já ir encerrando também. Tá, Então, essa dica tá. vai ser ótima para o pessoal. Então, tá bom. É assim, se eu pudesse deixar essa dica como mãe, porque eu tinha até, você sabe que até eu tive até no começo do ano um grupo também de crianças que a gente falava também sobre filosofia, pensamentos, evangelho de Cristo, várias coisas, tudo mais. Esse ano a gente parou esse grupo para eu poder me dedicar mais aí nas aulas de yoga. Mas, como mãe, a criança, ela é muito concreta ainda, né? É muito difícil ela ir para esse estado de consciência mais sutil, né? Então, eu falo assim, trazer ações concretas para ela, tanto numa atividade física, no esporte, no yoga, ou mesmo em casa. Você falou aí, agora eu lembrei muito. Por exemplo, o arrumar o quarto, o organizar o quarto dela, reflete numa organização mental.
ela ver aonde estão as coisas, observar como que ela organiza o que é dela fora, para depois organizar dentro. Uhum. Por exemplo, na aula de yoga esse ano, nós tivemos uma menina que ela não conseguia fazer uma postura todos esses 4 anos, e ela conseguiu esse ano. A emoção que ela passou para a mãe dela depois do desafiar e conseguir é uma postura de yoga. Mas aquilo vai ficar, você sabe, Paty, aquilo É. fica uma mensagem celular na criança. Pode Ela ser que ela sempre vai lembrar. ela nunca mais pratique yoga, pode ser. Mas aquela realização de trazer aquela confiança vai ficar nela. Entendeu? Então, o esporte traz isso. Então, assim, se eu pudesse deixar era isso. Tragam atividades concretas para o seu filho, entender primeiro fora, primeiro no corpo dele, para depois isso refletir dentro. Pelo menos como mãe, é o que eu tento fazer aqui em casa. Entendeu? Que eu acho que vai dando certo. É perfeito, Manu, e com certeza dá certo. Esse exemplo da criança. E o organizar, ele também, nem sempre o organizar é igual para todo mundo. Às vezes, por exemplo, organizar o quarto. Uma criança, a organização dos lápis de cor vai ser dentro de um copo ali, né? Daquele dispenser ali. Para outra criança, os lápis de cor vai ser dentro de um saquinho, outro vai ser dentro de uma gaveta. Então, entender que a organização para cada um é de uma forma, mas que é importante olhar para tudo isso e ter paciência também, né? Porque é com um caminho de cada vez, um passo de cada vez para conquistar tudo, né? É isso mesmo, Paty. Um passo de cada vez. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para falar, algum comentário aqui para Manu? Vamos aproveitar a Manu, hein, gente? Gente, passou rápido, né? A gente começa a conversar, bater papo é muito bom, né? É, Ainda mais porque a gente gosta, né, Paty? é o nosso dia a dia, não tem como. É E isso você mesmo. gostaria de falar mais alguma coisa? Ficou alguma tendência aí? Você gostaria de passar? Acho que tá tudo certo. Paty, olha aqui um pouco do que a gente conversou, né? De que realmente é o que eu te falei. Eu tento viver dentro da minha verdade, viver conforme o que eu acredito. Foi assim que eu consegui mostrar não só para minha família, mas para meus amigos, para meus alunos, o que realmente pode te levar à mudança, à transformação. E a questão da criança foi isso que eu falei. Tentar olhar na realidade dela, né? Porque a Uhum. criança, ela é muito toque, ela é muito sabor, ela é muito cheiro, muito visão. Então, às vezes, a gente exige da criança o que ela ainda não está pronta, né? Então, para a gente ir lá, tentar viver a realidade dela. E a melhor maneira é você ir para um gramado, virar estrela com ela. Ao invés de você trazer a criança para a sua realidade, vai você para a realidade da criança. Às vezes fica mais fácil de entender as coisas, né? Entender as limitações também, né? Que a gente às vezes Exato, não sabe a limitação do outro, né? Por mais que seja exato. filho, ou então marido, ou então se mora com mãe, com vó, né? Eu lembro uma vez, a gente falando agora desses exemplos, que eu morava em Recife ainda, e aí lá entrou em contato comigo uma moça, ela falou assim: olha, só que eu gostaria de ir até você, porque se você vem até a minha casa, a minha avó não me deixa em paz. Ela começa a me perguntar um monte de coisa, ela começa a entrar e sair, não sei o que, e eu não consigo ter um momento de tranquilidade. Então eu vou até você. E aí isso me fez refletir muito sobre o tempo do outro, respeitar os limites do outro, respeitar o espaço do outro também. Então você imagina, você está na sua casa que você não consegue ficar um momento tranquilo, você não consegue falar para outra pessoa: olha, espera 30 minutos aí sem falar comigo que eu preciso ficar tranquila. E aí dentro do ambiente da família ela não conseguia fazer isso, né? Então, isso realmente é um caminho, é trazer consciência, conversando, é paciência, é exemplo, né? Isso, tudo isso. É verdade, Paty. Eu acho que era isso que eu queria falar. Não sei, se fosse, senão a gente gasta aqui outro papo e vai mais Não 40 tem minutos. como.
Bom, Manu, eu gostaria de agradecer você por estar aqui conosco, compartilhar toda a sua experiência. E muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. E assim, obrigada por você compartilhar tudo também. Você é um exemplo para mim, para minha família, e eu tenho certeza que para todos que estão nos acompanhando, seus alunos. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Paty. Ai, é tão bom a Paty, gente. Olha, amo de paixão. Obrigada, viu, Paty? Eu que Obrigada. agradeço de contar um Beijo. pouquinho da minha história. E obrigada a todo mundo que estava aí com a gente, tá bom? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.